inverno voltou. Esfriou de uma hora para outra. Foi sim, nevou ontem, nevou na Alemanha, nevou aqui na Áustria. Estudantes pró-Palestina, confusão em universidades americanas. Conta para nós, Socorro. Amadeu, está tendo uma onda de protestos em universidades americanas, e esses protestos aí já duram vários dias, na verdade, várias semanas, e são em várias universidades, universidades renomadas, universidades chamadas de elite, como Harvard, Yale, Columbia, Universidade do Michigan. As universidades fazem acampamentos, a gente está vendo aí, eles dizem que são acampamentos pró-Gaza, em solidariedade a Gaza, acampamentos para salvar Gaza, são protestos em pró-Palestina, como eu já falei, pró-Gaza, contra Israel, e ontem o que a gente vê aí é que a Universidade de Nova York precisou pedir ajuda à polícia para retirar esses alunos que estavam acampados. Essa confusão toda aconteceu ontem à noite, a polícia prendeu 150 alunos, dezenas de estudantes também foram detidos ontem na Universidade de Yale, que fica em New Haven, na Universidade de Columbia, também em Nova York, 100 alunos, 100 manifestantes foram detidos na semana passada. Ontem a universidade anunciou que estava suspendendo as aulas presenciais e também anunciou que reforçou a segurança na universidade para garantir para que os alunos judeus se sintam mais seguros. E mais especificamente nesta semana, porque começou ontem o feriado da Páscoa judaica. Os alunos querem, os manifestantes querem que as universidades encerrem qualquer ligação, qualquer ajuda, qualquer intercâmbio que tenham com Israel e também qualquer ligação com empresas, e até empresas que doam para essas universidades, que fazem doações, mas que têm algum tipo de ligação com Israel. Eles pedem a suspensão total. As instituições alegam que tem muita gente infiltrada nessas manifestações, gente que não é aluno das universidades, gente que também não é professor, gente que está se aproveitando dos estudantes para inflamar ainda mais a situação. Os estudantes judeus dizem que não se sentem seguros. Há vários vídeos circulando em que os alunos fazem apologia aos terroristas do Hamas. Muitos alunos pedem a destruição de Israel. Esses vídeos estão viralizando. E ontem o presidente Biden se manifestou sobre esses protestos. O presidente Biden condenou o que ele chamou de protestos antissemitas, mas condenou também aqueles que não entendem o que está acontecendo com os palestinos. Amadeu. Vamos agora para a manchete da Raniele Ari, tratando sobre o culto ao nazismo que permanece no mundo, dessa vez na terra de Hitler, na Áustria, onde lá a Socorro está abrigada hoje. Olha aí, Ari. Vamos lá. O horror nazista ainda tem adeptos. A polícia austríaca prendeu 4 alemães comemorando o aniversário de Hitler. Socorro. Isso aconteceu no último sábado, Amadeu. Foram 4 alemães, como o Ari falou aí na manchete, 2 casais, 2 mulheres e 2 homens, que foram no último sábado, dia 20 de abril, que é a data em que o ditador alemão, o ditador nazista nasceu. Eles foram lá prestar homenagens. Eles foram para a cidadezinha de Braunau. É uma cidade já na fronteira com a Alemanha, uma cidade pequena, tem um pouco mais de 16 mil habitantes, e o grupo levou rosas brancas. No dia do aniversário do Hitler, eles colocaram rosas brancas em uma janela, eles tiraram fotos em frente à casa, essa casa amarela que a gente vê nas imagens, e uma das alemãs, ela fez uma saudação nazista em frente à casa. Mas o que aconteceu é que a polícia, nessa época do ano, reforça o policiamento na casa do Hitler, justamente nessa época do aniversário dele, porque sabe que a data atrai ainda mais nazistas, atrai neonazistas. Então os policiais viram o que eles fizeram, os 4 foram detidos, foram levados para uma delegacia. A alemã diz que era uma brincadeira, que ela na verdade não fez uma saudação nazista, só que os policiais pegaram os telefones, os celulares, e quando começaram a dar uma olhada, perceberam que o grupo trocava, compartilhava fotos com apologia ao nazismo, comentários com apologia ao nazismo. Então, agora eles foram indiciados
por uma lei aqui na Áustria, uma lei que viola, né, eles violaram a lei que proíbe símbolos e apologia ao nazismo, é uma lei bastante dura, tanto na Alemanha quanto aqui na Áustria. Essa casa aí, Amadeu, a gente vê o Hitler nasceu aí no dia 20 de abril de 1889. Os pais moravam no térreo, era uma casa alugada, eles alugavam essa casa, essa parte da casa, do térreo. Ele só passou algumas semanas nessa casa que a gente vê no vídeo, mas desde então essa casa tem atraído simpatizantes do nazismo e nazismo durante todas essas décadas. O governo austríaco alugou essa casa aí durante muitas décadas, alugou a casa para que pagava esse aluguel todo mês, para que o imóvel não caísse nas mãos dos nazistas. Incrível, né? E até 2011 funcionou nessa casa um centro para deficientes, que abrigava deficientes, isso até 2011. O centro precisou fechar, porque o dono da casa se recusava a reformar o local, que estava em péssimas condições. Ele não queria reformar o local e também não queria vender. O caso foi para a justiça, houve uma disputa e em 2016 o governo pagou uma indenização e o governo da Áustria finalmente teve o controle do imóvel. E agora é o dono da casa em que Hitler nasceu, isso em 2016. Aí ficou aquela questão, o que fazer com a casa? Uma das sugestões do próprio governo austríaco foi demolir o imóvel, mas aí historiadores e alguns políticos disseram não, a gente precisa manter, a Áustria precisa enfrentar o passado. Então ficou decidido, no ano passado anunciado, que agora vai ser uma delegacia de polícia e um centro de treinamento para agentes que lidam aí com direitos humanos. As obras começaram no ano passado, a delegacia deve ser inaugurada em 2016. Mas aí veio um fato curioso, porque quando o governo austríaco decidiu que vai fazer uma delegacia, teve um documentário também no ano passado, em que mostra um jornal de 1939, ou seja, o Hitler já era chanceler da Alemanha e a Áustria já tinha sido anexada pelos nazistas. E nesse jornal local de 1939, o Hitler dizia que queria que a casa em que ele nasceu se tornasse alguma coisa ligada às autoridades austríacas, ou polícia, ou algum órgão do governo. Então, muita gente acha que o governo austríaco está fazendo agora é realizar o sonho do ditador. Amadeu. Ô, professor Vila, o nazismo entre nós em 2024. Bem, vamos lembrar que durante o período que o Partido Nazista estava no poder na Alemanha, a maior seção no exterior do Partido Nazista era no Brasil, né? No Brasil. Então, isso é importante destacar, que a presença das ideias nazistas no Brasil são antigas. Recentes investigações policiais mostraram em várias regiões do Brasil a presença desses núcleos, né? E que não é de hoje, que se fortaleceram nos últimos tempos, tendo em vista, não precisa nem avançar muito quem nos acompanha, a conjuntura política brasileira. É uma questão, evidentemente, tem de ser enfrentada, no caso brasileiro, com as nossas leis e com a Constituição Cidadã de 1988. Agora, no caso austríaco, é bastante complicado. Eu acho que a alternativa encontrada pelo governo austríaco é a melhor, né, de ser um órgão ali do governo, de ter a questão de formação lá de cursos que envolvam questões que estejam ligação direta ou indireta com direitos humanos, porque simplesmente também destruir o imóvel não vai resolver o problema e construir alguma outra coisa no lugar. É uma tarefa complicada, especialmente porque na Europa Central e Ocidental, especialmente, os grupos neonazistas estão presentes. Inclusive, partidariamente, na Alemanha, o Alternativa para a Alemanha, partido que nas últimas eleições, em algumas regiões, teve, especialmente na antiga Alemanha Oriental, tiveram votações expressivas, ou seja, infelizmente, o nazismo não morreu com a morte de Hitler. E tem, quer dizer, isso que a gente está vendo de um culto a uma ideia que acaba se exprimindo, Guga, nas ações de hoje. Por exemplo, muito de movimentos de extrema-direita no planeta tem como fundamento, né, o nazismo e o fascismo, que são diferentes, mas que guardam ali semelhanças na truculência, né? E a piada é que eles ainda tentam espalhar que o nazismo é de esquerda, mas o nazista, o fascista, vota no Bolsonaro,
vota no Trump, vota lá na Áustria no Partido da Liberdade. É um partido que cresceu muito depois da pandemia, se aproveitou muito daquele momento de isolamento social e de vacina para fazer um combate à ciência, um combate ao isolamento social, e com isso cresceu muito, né, esse partido. Agora já é o partido mais popular da Áustria. Então é claro que a extrema-direita organizada e ganhando cada vez mais poder, a gente vê essas viuvinhas do nazismo ou do fascismo saindo do armário, porque eles são de extrema-direita. E esse movimento está acontecendo, claro, no mundo todo, na Áustria também, aqui no Brasil, isso tudo puxado, obviamente, pela ascensão da extrema-direita populista, pelo trumpismo, pelo bolsonarismo, pelo Orbán na Hungria, e assim vai. Pois não, Ari? Olha, Amadeu, esse recrudescimento do nazismo na Europa e em todo o mundo, inclusive em países, vejam só, países da América Latina, da Ásia, até da África, ele se nutre e está interligado ao crescimento da extrema-direita, a também o recrudescimento da extrema-direita. Agora, eu queria colocar um fator a mais nesse fenômeno. Eu queria colocar o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Porque ao empreender esse morticínio ao povo palestino, ele recrudesce também o antissemitismo, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. E ele retroalimenta esses movimentos fascistas e neonazistas. Então ele faz, além de matar o povo palestino, um desserviço ao próprio povo judeu ao continuar com este genocídio. França? Amadeu é uma semente do mal que está presente em todo mundo, que precisa ser combatida, e muitas vezes esses grupos neonazistas, eles se revertem, eles se fantasiam de comunidades religiosas. Eu me recordo que, inclusive, no final do ano passado, a polícia da Alemanha desmontou um grupo que se revestia como um grupo religioso, uma comunidade pagã que praticava o paganismo em tese, mas que ali por debaixo dos panos difundia os ideais nazistas, inclusive tentando doutrinar crianças, distribuindo livros antissemitistas, e o desmonte desse grupo foi um marco, porque abrangeu ali uma operação em 12 dos 16 estados da Alemanha. Isso mostra, Amadeu, que muitas vezes são grupos articulados. Esse que foi desmontado na Alemanha, ele já existia há 6 décadas, que era denominado ali grupo Comunidade de Espécies. Então, está presente em